E a parada é a seguinte: o culpado pela eliminação do Brasil em cada Copa do Mundo. Em 2022 foi realmente o Fred. 2014, 2018. 2014 tem como colocar só um culpado, sendo que nós tomou 7 gols? Vamos ver aqui, é do canal Trave a Trave, a gente vai discutindo. A se responsabilizar sempre que algo dá errado é um comportamento comum e injusto no meio do futebol e também verdade. na nossa sociedade como um todo. Essa necessidade é derivada de fatores como omissão, ignorância ou simplesmente desconhecimento da causa em questão. Isso causa uma tentação ilusória de tentar sintetizar vários elementos plausíveis, que aparentam ser plausíveis pelo menos, em apenas uma pessoa e seus atos. O futebol Explicando de forma mais simples, porque ele tá falando bonito demais, às vezes nós tá puto porque o nosso time foi eliminado e nós quer caçar um burro pra nós xingar. Tá ligado? Nós tá puto, precisa de um nome. Porque não tem como você, estando bravo, você falar: nossa, vá a merda! Instituição Brasileira de... como bom retrato social que é, também exerce essa cultura à sua maneira e atribuindo fracassos coletivos Ao futuro presidente da CBF. Tá magrinho, né, Ronaldo? Nossa Deus. a apenas um ou outro jogador em específico, como se fosse possível estampar em um quadro um rosto para tal fracasso, que advém de inúmeras variáveis, né? Como se futebol fosse boxe. Que, tipo, é um esporte individual, tá ligado? Futebol é coletivo e aí é meio... Pô, como é que você pesa em uma pessoa se 11 não conseguiram fazer o que precisava fazer? E além de injusto, isso nada agrega ao futebol, pois muitas vezes a própria mídia, que deveria servir como um catalisador para reflexão e crítica, adota essa postura acusatória para gerar um engajamento mais superficial, fácil e rápido. Ao homem que foi tirado pra Cristo aqui. Nesse cenário, nenhum tema foi tão explorado quanto as derrotas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Sempre que o Brasil é eliminado, parece ser impossível aceitar que o time perdeu para um adversário melhor, ou tentar entender os aspectos técnicos gerais que envolvem. Às vezes, eu acho que ele vai falar, né? Nem questão de, tipo assim, o outro time era melhor. Às vezes, o time nem é melhor, o outro, mas não dá azar. Nós tomamos um chute que não era pra tomar e toma gol. Às vezes você perde pra time pior. Acontece Mundial, também. não é? Tentar entender então O acaso sempre interfere na vida. a raiz dos problemas que aumentam a probabilidade de derrota é inimaginável. Assim, sempre que o revés acontece, é mais fácil apedrejar um jogador do que entender que futebol é um esporte coletivo, complexo e que as explicações não são tão simples quanto parecem. E no vídeo de hoje, você vai relembrar jogadores que carregaram em seus nomes o peso da derrota de uma Copa do Mundo, que é algo grandioso e que pode manchar uma carreira para sempre, mesmo que o cara tenha feitos grandiosos de trave a trave. Começando pelo Mundial do Catar, o mais recente, a gente tem alguns nomes ali, não é? Talvez o Tite, foi um cara bem culpado, mas quando estamos falando de jogadores, a gente não vai falar de treinadores. Então a gente vai falar especificamente dos nomes em campo ali, né, que estavam jogando Frederico, o tal do Fred, cadê? mesmo e que sofreram essas injustiças de carregar a culpa da eliminação. Então não vamos falar de Felipão, né, quando chegar 2014, e já tô deixando você ciente disso. Beleza. Mas talvez em 2014 seja fácil lembrar 22. do volante Fred e sua injustificável avançada para o ataque, faltando 2 minutos para o fim da prorrogação, quando o Brasil vencia a Croácia por 1-0. Sim, eu sei que isso tá te machucando agora, você não gosta de lembrar disso, mas vamos lá. Apesar de ser um erro realmente grosseiro de um jogador experiente, vale lembrar que Fred sequer era titular. O erro que culminou no gol de empate da Croácia. Na hora que o Brasil toma gol, já tinha muito reserva em campo, até porque era o quê? Segundo tempo da prorrogação, então muita gente já tinha saído. Parece ter feito com que todos esquecessem as exibições fraquíssimas da seleção durante aquele Mundial contra a Sérvia e Suíça, que foram os adversários mais fortes enfrentados até as quartas de final, e também parece ter caído no esquecimento a sonolenta derrota para Camarões, como se... Tá, a derrota para Camarões é foda, mas era uma seleção completamente reserva. Mesmo assim, perder para Camarões é foda. Mas não acha as atuações contra os outros dois times que ele falou, Sérvia e Suíça, se eu não me engano, fracas não. A gente teve sim dificuldade para fazer gol, até porque eles estavam muito retrancados, mas o Brasil não sofreu tanto assim não. Acho que o Brasil não jogou tipo tão mal, não. se a vitória sobre a Coreia do Sul nas oitavas fosse parâmetro para algo. A seleção não tinha grande criatividade, era engessada e completamente dependente de um Neymar que já não vivia o seu melhor momento, mas que sempre se doava muito pela seleção e que ainda se machucou durante aquela Copa. Não há a intenção de passar pano para Fred aqui, mas atribuir uma eliminação do Brasil para a Croácia a um único erro individual diz muito sobre a arrogância de quem ainda pensa que a seleção brasileira só perde para si, que é uma das frases mais criminosas que se vê no futebol. Nós perdemos para nós mesmos, meu Deus. Cara, esse jogo aqui, eu acho que a gente realmente perdeu na base do... Mano, faltou alguém pra fazer uma falta.
tá ligado? Os caras, nós tá ganhando, segundo tempo da prorrogação, faltou maldade. Os caras passou do meio de campo com um contra-ataque bem armado, faz falta, mano. Faz falta, puxa a camisa, entra de carrinho nas costas do... Tá ligado? Faltou esse tipo de coisa. Agora, igual, em 2018, contra a Bélgica, eu acho que a Bélgica era melhor que a gente. Acabou que depois a Bélgica não conseguiu fazer mais nada, só serviu pra eliminar a gente, mas a Bélgica de fato era melhor. Agora, esse jogo da Croácia, sinceramente, eu não vejo que o Brasil jogou mal essa Copa. Também não foi, né, maravilhoso, até porque a gente não ganhou. Mas também não é porque a gente não ganhou que eu acho que a gente foi mal. O time não era ruim. Eu realmente vejo qualidade. Esse jogo contra a Croácia, a gente dominou muito mais do que foi dominado. Porém, estávamos ganhando. Subiu o Fred e, sei lá, mais 6 jogadores. Então o pessoal pega muito do Fred, né? Pô, o Fred é volante, tá lá na frente, mas tinha mais 5 caras também que subiram, tá ligado? Aí tem aquele discurso do Neymar de, pô, não precisa subir, nós tá ganhando. Só que o discurso do Neymar é depois de já tomar o gol. Então também não serve pra nada. Então, assim, o Fred, sim, é um dos que subiu à toa, mas tinha muita gente junto com ele. Faltou alguém chegar no meio ali do Modric. O Modric dominou a bola no meio de campo. Tal! Acabou. Fura a bola. Sabe o conceito de furar a bola? Você tá ganhando, você começa a fazer cera. Cai o Alisson fingindo que tá com cãibra. Ah, é feio. É coisa de sul-americano. Eu quero ganhar a Copa. Eu quero. Desculpa. Como isso é horrível de se escutar, cara. E não Os caras subiram porque queriam fazer o gol. Sim, tá ligado? Queria, sei lá, matar o jogo 2-0. E nessa de querer matar, morremos. Coisa boa. faz mais nenhum sentido assim há muito tempo. Na Copa de 2018, foi a vez de Alisson receber as honrarias da culpa. Alisson? Foi esse aqui, o 17 aqui, que tomou a culpa. O Alisson ficou com aquela piadinha de, o Cássio pegaria esse chute, mas o Fernandinho, o que eu não xinguei o Fernandinho é brincadeira. Nessa época eu não tinha canal, né? Então eu não tinha compromisso nenhum com a verdade. Podia falar as besteiras que eu quisesse. O que eu xinguei o Fernandinho na minha casa, meu Deus. Embora fosse uma seleção mais forte do que aquela enviada ao Catar, em termos de coletivo, não é? Haviam erros latentes como a falta de mobilidade. Cara, eu acho a seleção do Catar melhor do que a de 2018, hein? Tô muito do contra. A galera discorda muito de mim aqui, mas eu acho a de 2022 melhor do que a de 2018. É que 2018 tinha ali o Coutinho, que era um baita de um apoio para o Neymar, mas, mesmo assim, eu acho que 22... O Richarlison, que não é nenhum craque, fez uma Copa muito melhor do que o Gabriel Jesus. Tinha ali o Rafinha, tinha ali o Vinícius Júnior, o meio de campo era praticamente o mesmo, né, desconsiderando o Coutinho. O Thiago Silva estava muito bem, mais uma vez. Eu prefiro a de 22. 18 estava mais encaixado. Mas não foi 22 que a gente teve a melhor campanha da história? Ou foi 18? Agora eu realmente não lembro. Mas se eu não me engano... vou ter que pesquisar, né? Porque senão a gente vai... Melhor campanha... Cadê? Eliminatórias... Eliminatórias sul-americanas para a Copa. Cadê? Com a vitória 4-0 na Bolívia e La Paz, Tite conquistou 45 pontos. Foi 2022. É isso, foi 2022. Então você vê que tava mais encaixado e tal. A melhor campanha foi em 2022. Tá ligado? Então, assim, a impressão que eu tenho... Eu sinto 2022 um time bem melhor. Assim, bem melhor não, mas melhor do que 18. E assim, eu acho que ninguém discorda que 14 é uma bosta. O time de 14, apesar de que chegou na semi, é horroroso. A dependência novamente de Neymar e o 18 tinha Dani Alves e Marcelo nas laterais. Assim, 22 infelizmente também tinha o Marcelo, né? Ou o Marcelo não, o Daniel. Não era pra ter ido, mas foi, né? Mas assim, não é como se Marcelo tivesse feito alguma grande Copa do Mundo na vida dele, né? O gol que o Marcelo tem em Copa é contra. Desequilíbrio nas laterais. Na verdade, uma série de eventos foram causando o enfraquecimento daquele time. Lesões, mudanças de posição, trocas e a insistência de Tite no modelo de jogo que serviu muito bem enquanto tinha todas as peças à disposição. Por exemplo, Coutinho jogou as eliminatórias sempre como um ponta com muita liberdade, enquanto Renato Augusto formava o trio de meio campo com Paulinho e Casemiro. Para a Copa, o Tite sacou Renato Augusto, recuou Coutinho e colocou o William na ponta, jogadores diferentes, em posições diferentes que alteraram. Nessa Copa, o Neymar chegou bichado, o Neymar chegou se recuperando de lesão. Em 22 ele chegou bem, machucou durante a Copa e voltou ainda. Eu acho 22 melhor. Para o modo de jogar do coletivo. Fatores como estes, unidos à falta de reação da comissão técnica brasileira à arapuca armada por Roberto Martinez, deixaram o time exposto demais no... Não, assim, ele falou o Alisson aqui e tal, deve ser por causa daquela piada de esse chute o Cássio pegava, mas pra mim o vilão
de 18 é o Fernandinho. Fernandinho faz gol contra, e não só o gol contra. Fernandinho, depois do gol, ele erra basicamente tudo que ele tenta na vida dele. Tá ligado? O que ele erra de passe pro lado é sacanagem. Eu lembro... Assim, eu não sei se a minha memória engana, mas a impressão que eu tenho da época é que o Fernandinho, assim, cagou legal depois de fazer o gol contra. Eu tenho que pegar qualquer dia pra reassistir o jogo. É uma dor, mas às vezes eu faço isso. Pra saber se as minhas impressões são reais mesmo ou são só impressões de raiva. Mas, se for pra pesar em alguém foi de fato culpado, eu acho que a Bélgica, de fato, era superior ao Brasil. Porém, mesmo assim, o Fernandinho me fez muito mais raiva do que o Fred. Muito mais raiva. Primeiro tempo, exposto a ponto de Lukaku carregar a bola todo o campo com tremenda liberdade e entregar para Kevin De Bruyne chutar cruzado na bochecha E não, o Cássio não pegaria aquele chute. da rede, numa finalização perfeita e indefensável. Alisson foi pouco exigido naquela Copa e durante... Bélgica era muito melhor, eu também acho. É isso aí que eu tô falando. A Bélgica realmente era melhor. Tipo assim, eu acho que o mérito do Brasil nesse jogo da Copa de 18, o mérito do Brasil foi, cara, a gente acabou caindo e tal, mas a gente terminou o jogo quase conseguindo empate, tá ligado? A Bélgica foi melhor, mas a gente quase conseguiu empate. O Renato Augusto faz um gol, e aí quase faz outro. E tem o Neymar que também, aí o Courtois faz umas defesas que só o Courtois faz. Em 22 a gente cedeu. Eu não acho a Croácia melhor que nós. Você pega pra ver o jogo de Brasil-Croácia, a gente foi melhor o jogo todo, praticamente. Tá ligado? A gente cedeu aquele empate onde que não existia. 18, mano, a gente ficou correndo atrás o tempo todo. Tem aquele lance polêmico do Kompany com o Gabriel Jesus, que era pra dar pênalti, mas não deu e tal. Toda a era Tite, muito em função das poucas chances concedidas aos adversários, mas... Pô, esse chute aqui é uma barbaridade. Olhando lento assim, fulano pegava, mas a paulada que o De Bruyne soltou é brincadeira. Atribuir a eliminação ao goleiro do Liverpool é tão absurdo quanto dizer que ele não tinha nível para jogar na seleção brasileira. Então o Alisson ficou marcado injustamente por isso. Eu até hoje acho o Alisson o melhor goleiro que a gente tem. Tem uma galera aí que tem uma birra dele, mas assim, eu concordo, eu sempre falo, eu concordo que ele não faz milagre, pelo menos não fez até agora, na seleção. No Liverpool faz. Mas eu ainda acho o melhor que a gente tem. Mas agora imagina a loucura que seria uma seleção pentacampeã sediar uma Copa, acabar derrotada numa semifinal por 7-1 e colocar em seu camisa 9 grande parte da culpa pela não conquista da... Pô, mas eu nem acho... O Fred pegou o nome de Cone até antes do jogo da semi. No jogo do 7-1, não lembro do pessoal reclamando do Fred, não. Eu lembro do pessoal reclamar de ter nascido. Eu lembro do pessoal reclamar de alguém ter inventado a energia elétrica que permitiu a gente ver o jogo na televisão, tá ligado? Porque, assim, 7-1... Pô, reclamaram muito do Júlio César de tomar gol. Da zaga. O Fred, eu não lembro, não. Da sexta estrela. Teria Fred perdido pelo menos 6 gols feitos naquele jogo contra a Alemanha? Ou melhor, teria Fred sequer desperdiçado uma única chance de gol clara naquela Copa? A resposta para ambas as perguntas é a mesma. Mas mesmo assim, com todos os gols que fez em sua carreira, com todos os títulos que ganhou e com todas as artilharias que protagonizou, viu-se... Tem podcast que o Fred já foi aí falando que, cara, quando ele voltou da Copa, ele, sei lá, foi pro sítio, foi pra roça, pra se afastar das pessoas, tá ligado? Que o bagulho tinha meio que alugado a mente dele. A galera realmente chamando ele de Cone e tal, tipo, fazia mal de fato. Mas eu acho que essa parada era mais antes do jogo de 7-1 do que no 7-1 em si. E aí mal sabia a gente que na Copa seguinte viria o Gabriel Jesus, porque assim, se o Fred era Cone porque jogava mal, mas pelo menos tinha um gol, viria depois o Gabriel Jesus que nenhum gol não fez. Resumido a nada mais, nada menos que um Cone. O Fred foi brutalmente transformado em meme numa época emergente da internet que conhecemos hoje. Ele praticamente não tinha função em campo, mas a culpa disso... Você imagine se o seu mano Josão já tivesse o canal de futebol no YouTube na época do 7-1. O que não daria um vídeo de 2 horas. Você imagine. Não era totalmente dele. A culpa também podia ser atribuída à postura arrogante adotada na preparação para aquela Copa. Da classificação direta, sem a disputa das eliminatórias, do time mal treinado, da falta de ideias, da ausência de referências técnicas e da... Cara, posso falar a verdade? Eu acho que a culpa de verdade mesmo disso aqui foi a Dilma. Sim, a Dilma Rousseff. Porque o Cajuru, que hoje é senador da República, antes dessa Copa, falou que a Dilma tinha comprado a Copa para o brasileiro ficar feliz e votar nela de novo. Então o Cajuru confirmou, garantiu que o Brasil tinha comprado essa Copa do Mundo. Só que a gente perdeu de 7-1. Então, provavelmente, a Dilma esqueceu de pagar. Você entende? Então, provavelmente, a culpa é da Dilma. Tá dito aqui. Enfim, CBF, desvendei o mistério, tá bom? Nós estamos juntos. Escolha questionável dos integrantes daquela comissão. Esses fatores, na verdade, fazem com que as ausências de Neymar e
E assim, pra quem nunca viu, tem realmente esse vídeo, tá? O Cajuru falando que... Deixa eu ver se eu acho que eu faço aqui. O Cajuru, que hoje é senador, falando que a gente tinha comprado, né? O Brasil tinha comprado a Copa. Cajuru, Brasil comprou a Copa. Vamos ver. Cadê? Estamos às vésperas da Copa do Mundo no Brasil. Ai, meu Quem Deus. vai ganhar? Conforme eu te falei, em fevereiro de 2010, o Brasil perderia a Copa de 2010 e ganharia essa de 2014. Meu Deus, vamos ganhar. O Hexa tá vindo, gente. Caraca, a gente vai ganhar a Copa em 2014. Quer dizer, a gente já ganhou então, né? Tá garantido. A gente combinou de perder em 2010. A gente combinou. E a gente vai ser Hexa em casa. Tá garantido. Nossa, que bom, rapaz. Olha. Aqui em casa, sendo hexa, para manter a dinastia Ó. Boa. Agora vai, hein? Agora vai. desses bandidos que comandam o futebol e que estão aí eleitos. O Brasil vai ganhar a Copa? Eu acho que essa Copa não. Cara, junho de 2010 ele falou isso aqui. É Copa, é negócio. Futebol, Cabrini, é negócio. Não se iluda. Essa Copa tá combinado pro Brasil não ganhar. A de 2010. Qualquer um, menos o Brasil, para ele ganhar de 2014 aqui no Brasil. Vazou, gente. Caraca. Tô até com medo da CIA vir atrás de mim. Vazei informação aqui. E esse cara é senador, tá? Esse cara é senador da República. Esse cara é senador da República do seu país. Enfim, depois do Hexa é hepta mesmo, não é? É. Então a gente... O quê? 26 vamos atrás do hepta. Rapaz, que bom, rapaz. Não, e eu achando que nós não tínhamos 6 Copas até agora. O pessoal falando, não, que não sei o quê, que a Alemanha daqui a pouco vai empatar com nós. Vai empatar como? Vai empatar como? Nós ganhou a Copa em 2014. Olha só. O que aí o Brasil ganhando a Copa aqui, essa gente que manda no futebol, essa gente podre, essa gente fica mais 30 anos no poder. E ficar no poder do futebol é bom demais, né? O pessoal perdeu de 7-1 e mesmo assim estão no poder até hoje. Assim, se isso aqui fosse verdade, eu gostaria que eles pelo menos tivessem realmente comprado a Copa, tá ligado? Mas nem isso eles se deram ao trabalho. Enfim, eu pensei que era a Dilma, mas nem a Dilma, é o pessoal da própria CBF. Bosta, esqueceram de fazer o Pix. Na verdade, na época não tinha, né? Vai ver, foi esse o problema. Thiago Silva, na semifinal, não passassem de meros detalhes pouco relevantes na autópsia daquele time. Ih, rapaz. Putz, cara. Não deu pro Fred sair ileso da crítica popular, não é? O futebol é um esporte coletivo, e isso significa, na prática, que o resultado daquilo que se vê em campo é resultado de uma série de ações tomadas por todos os envolvidos no jogo. Perfeito. E por isso, como já falamos, buscar um único culpado é geralmente injusto. Os jogadores podem Dito isso, Felipe Melo em 2010. ser vilões e heróis no mesmo dia, e isso acontece com Felipe Melo na Copa de 2010. E aqui a gente tem meio que uma dupla ali que carregaram consigo o fracasso da Copa. No jogo duríssimo e muito bem disputado contra a Holanda, que hoje a gente já tem em mente que a nomenclatura correta é Países Baixos, mas é popularmente ainda conhecido como Holanda, naquela partida pelas quartas de final, mas no segundo tempo realmente Deu um corte ali do nada. colocou tudo a perder, e não apenas por ter atrapalhado Júlio César no segundo gol de Sneijder, uma fatalidade. Isso aqui acontece, é uma bosta, mas, sabe, isso aqui não tem muito como o cara controlar. Agora, ele ir lá e pisar no jogador rival e ser expulso, aí é burrice mesmo. Mas sim pelo pisão na coxa de Robben passado Então, isso aqui não é, sem querer, isso aqui é maluquice. apenas 5 minutos da virada holandesa. Esse lance desestabilizou Eu me recuso a falar Países Baixos. Eu também. Assim, na verdade, fosse. Assim, no meu dia a dia eu vou falar Holanda, tá ligado? o time que não teve mais forças para se impor e buscar o empate com um a menos, e por incrível que possa parecer hoje, havia muita gente, inclusive na mídia, culpando Júlio César pela eliminação, atribuindo o gol de Sneijder a uma falha gritante. E estava bem treinada e os lances capitais envolvendo Felipe Melo realmente tiveram influência direta no resultado. Além disso, é bom lembrar que o gol da virada saiu aos 23 do segundo tempo e a falta de reação se deveu muito à falta de opções do banco de reservas convocados por Dunga, que deixou de levar, por exemplo, Neymar e Ganso. Ô Dunga, pela 10ª vez, nós não esqueceu o que você fez não, tá? Só deixar claro que é Ganso, Neymar, quem mais? Kaká, Ronaldinho. Não vai buscar, tá, Dunga? Não vai ficar assim, não. Que eram muito comentados ali na época, e ainda terminou a partida sem fazer as 3 alterações. Então, qualquer que seja a abordagem... Na verdade, o Kaká foi, né? Ronaldinho. O Kaká foi, tô chapando. Dessa crítica, atribuir a culpa da eliminação a Júlio César... Levou o grafite.
ou o Felipe Melo foi exagerado e injusto, porque tiveram sim outros problemas, mas assim, é verdade que o Felipe Melo prejudicou bastante. Não, o Felipe Melo chapou o coco aqui. De todos esses aqui, o Felipe Melo é o que mais dá pra falar que, tipo assim, de fato ele propositalmente fez cagada. Porque ele foi lá e pisou no maluco. Sei lá, o Fred fez uma burrada, mas foi ele mais 5, mais 6. O Fernandinho fez gol contra. Ninguém faz gol contra de propósito, tá ligado? O Felipe Melo, ele foi lá e pisou, pô. Ele tomou a atitude de ir lá e pisar em alguém. Mesmo, apesar de ter participado muito bem do primeiro gol ali. Na Copa de 2006, numa época antecessora, aqui eu já não assisti porque a idade não permite. Aí eu não tenho idade pra isso. Aqui vai só de conhecimento mesmo, mas não de ter vivido a coisa. Pra internet, Aqui o pessoal vai falar que a seleção toda queria mais festa do que jogar bola, ninguém levava a sério, achava que ia ganhar de qualquer jeito. E foi lá e o Zidane comeu nós. Formava as opiniões futebolísticas pelo Brasil eram os narradores e comentaristas. Suas análises e observações tinham muito mais poder na hora de... Exatamente, não existia o Mano Josão Futebol nessa época aí. Até porque o Mano Josão Futebol mal sabia falar. influenciar a percepção do público do que tem hoje. E foi dessa forma que, no auge de suas emoções, Galvão Bueno arranhou, pelo menos um pouco, a imagem de Roberto Carlos com o grande público. Utilizando-se sempre de um estilo de narração mais passional para facilitar a comunicação com o povo, Galvão praticamente tatuou em Roberto Carlos a culpa pela eliminação para a França nas quartas de final. Segundo Galvão, o lateral esquerdo estaria arrumando a meia no momento do cruzamento de Zidane, onde Henry partiu sozinho para fazer o gol da vitória francesa. E é verdade, Roberto Carlos estava mesmo arrumando a meia, mas analisando o lance, é fácil entender que na verdade ele não estava marcando o Henry, ele não estava participando ali do processo de marcação. No momento da cobrança de falta, haviam 7 jogadores brasileiros na área contra apenas 4 franceses, e ele estava posicionado para a sobra, tanto para bloquear um chute quanto para puxar um contra-ataque. Em entrevista a um podcast, Roberto falou sobre o lance e... É um podcast, ele por algum motivo não quis citar o Podpah. explicou algo muito razoável e óbvio. Henry, no alto de seu 1,88 de altura, deveria estar sendo marcado por um lateral de 1,68 m? Assim, não faz muito sentido. O Roberto sempre foi conhecido pela sua velocidade e força, e havia jogadores brasileiros mais altos e capazes de marcar o atacante francês na bola aérea. Assim, é possível entender que esse lance aconteceu pelo que imperou na preparação geral daquela seleção. Falta de treinamento e entrosamento, e como a gente já citou aqui no vídeo específico sobre aquela campanha de 2006, que você pode conferir clicando aí no card. Mas como o assunto era complexo e delicado para ser exposto ao vivo, ficou mais fácil jogar aos leões alguém que 4 anos antes havia sido peça fundamental na última grande conquista da seleção brasileira. A gente já viveu um mundo onde o Roberto Carlos era um lateral ruim na seleção. Olha o que nós tem hoje. Pobre Roberto Carlos. Essa lista de culpados é extensa e com antecedentes de acontecimentos muito mais antigos do que a nova geração possa imaginar. E quem que foi o culpado para nós não ganhar 2002? Em 98, por exemplo, houve uma inacreditável CPI cujo um dos objetivos era investigar quem deveria estar marcando Zidane nos gols franceses marcados naquela decisão, assim, algo impensável hoje em dia, não é? Ou na verdade não também, porque o cenário político não evoluiu tanto. Em 1990... O Cajuru é senador, pô. Tá ligado? A seleção ficou conhecida como Geração Dunga para ilustrar um futebol fraco e sem brilho, e 4 anos depois, Dunga mostrou o quão coletivo é o futebol e brilhou em solos americanos para ajudar a buscar o tetra. Então assim, o Dunga ficou marcado ali em 90 e não era algo justo. O Zico, em 86, carregou o piano da eliminação após ter perdido um pênalti com a bola rolando. Cara, já falei e falo de novo. Se o Neymar não tivesse feito aquele baita gol contra a Croácia, o Neymar seria o culpado no público, sabe, na visão do público. Porque o Neymar não faz nada, porque o Neymar pipoca, porque na hora que precisa o Neymar tá lá, não salva nós. Só que ele foi lá e fez aquele gol, né? E aí depois o Brasil tomou o empate mesmo depois do gol do Neymar. Então acabou que a culpa teve que ir pra outra pessoa. Mas se não fosse aquele gol, por mais que ele tivesse feito uma boa partida, mas sem gols, pô, jogou muito, apanhou pra caramba, goleiro defendeu tudo, mas não fez gol, o pessoal ia tudo pesar na dele. Do contra sempre Carrasca França, mesmo com um time sabidamente envelhecido e com limitações, mesmo tendo mantido a base de 82. E no Mundial de 82, por sua vez, foi a vez de Toninho Cerezo carregar um pouco da culpa da eliminação, porque com o jogo empatado em 1-1, ele dá um passe errado e a Itália vira para 2-1, e com isso desencadeia aquela derrota ali. Então Toninho Cerezo foi o grande culpado. E por fim mencionar o goleiro Barbosa. O goleiro da seleção de 50 nunca conseguiu ser da brasileira, ainda parece não ter entendido. Não sei se teve algum problema com direitos autorais aqui, talvez sim, porque o YouTube às vezes dá isso e tal, é um vídeo de Copa do Mundo, mas ele claramente teve que picotar aqui o vídeo, provavelmente deu algum problema com os direitos autorais. Entendido que nem sempre a seleção perde apenas para si. Não entenderam isso nem mesmo com a gravíssima crise técnica e de identidade vivenciada atualmente. Essa é uma postura arrogante que coincide com as raízes de todo o problema, mostrando que se trata de... Cara,
Posso falar na moral, não acho nem que seja arrogância não, meu mano, do trave-a-trave. É mais uma parada de tipo assim, pô, você que faz vídeo, a gente tem que ser um pouco mais sensato, vamos falar assim, quando a gente vai falar frente à câmera. Mas o povão, mano, tá ligado? Amanhã tu tem que trabalhar de novo. Tu tá puto porque, pô, queria pelo menos poder falar que é campeão ali do bagulho, ficar feliz um pouquinho, curtir com os seus amigos. Então, assim, mano, você pega qualquer um pra Cristo e você critica. Porque, não vou fazer um juízo de valor certinho e tal. No outro dia você tem que acordar 5 da manhã pra ir trampar. A gente que tem que realmente ser um pouco mais responsável com essa merda, tá ligado? De algo enraizado culturalmente e que tende a dificultar qualquer tentativa genuína de reconhecimento da inferioridade para buscar a tão sonhada retomada. Se você acha que o Brasil perdeu para si mesmo por ter avançado Os caras aqui, quem foi o culpado pela seleção na Copa de 30? Caraca, aí, amigo, quem foi o culpado nessas alturas, nem o esqueleto tá aqui mais pra contar a história. um time contra a Croácia, quando estava faltando 4 minutos para acabar o jogo, cara, você não entendeu nada ainda. O Brasil era favorito para a Copa, o Brasil estava jogando um futebol vistoso, o Brasil ganharia da Argentina, ganharia da França na final. Cara, daria jogo, Argentina principalmente. A gente, o quê? Um ano antes tinha jogado a final da Copa América, perdeu, mas perdeu assim, jogando na moral, tá ligado? É aquele tipo de derrota que se você joga 3 vezes, talvez você ganha 2, perde uma, tá ligado? Então, essa parada de não, a Argentina era muito superior, nós ia tomar esculacho deles. Não acho que seja o caso. Tanto é que a própria Croácia, a gente fez um baita jogo, só que, mano, tomou um gol que não cabia tomar, tá ligado? Deixou o cara chutar, não teve um filho de Deus pra entrar firme em alguém no meio de campo, tomar uma amarela e matar a jogada. Final, cara, assim, aconteceu o que tinha que acontecer. Se não existisse aquele erro contra a Croácia, nada era garantido. E eu acho, inclusive, que poderia ser até pior para a seleção. Mas pro vídeo Dependendo de como você perde pra Argentina, pode ser sofrido. Mas, assim, nada era garantido. Não era certeza que nós ia ganhar a Copa, não, tá ligado? Mas também não compra a ideia de, não foi bom nós perder pra Croácia, porque nós ia tomar uma taca da Argentina. Ou então ia tomar goleada da... Não acho que seja o caso. Até porque a gente nunca foi goleado em Copa do Mundo, né? Principalmente em semifinal. Graças a Deus nunca aconteceu. Não é comprar a Copa de 14. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou desse estilo de vídeo falando sobre jogadores injustiçados de todas as Copas, nós podemos trazer também não convocações que foram muito injustas, de jogadores que deveriam estar em todas as Copas, mas não... Convocações: Tyson foi pra Copa, só Deus sabe por quê. Dani Alves, em 22, foi pra Copa, só Deus sabe por quê. Enfim, fora outros. Mas, enfim, é isso. Discutimos um pouco aqui. Acho que eu mais concordei do que discordei. Estamos vivendo uma fase onde eu tenho concordado bastante com o mano do Trave a Trave. Apesar de ter algumas coisinhas aqui e ali, que como eu falei, pô, sei lá. Tem coisa que eu iria pra outro lado. Neymar não iria em 2010? Cara, Neymar e Ganso, tá? Porque em 2010, o que o Ganso também jogava de bola, meu Jesus amado. Não era pouca coisa, não. O Ganso não era pouco bom.